Abra a sua Bíblia, então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Saímos do primeiro capítulo, mas olha, irmãos, conforme eu estava estudando esse texto, eu percebi algo muito interessante a respeito de darmos uma introdução a essas 7 cartas. Então, eu já ia diretamente agora começar a falar da primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, as lições que traz para nós. Mas quando eu comecei a preparar essa mensagem e estudar, eu vi algo assim muito maravilhoso, que é a apresentação que é feita de Jesus no capítulo 1, que nós estudamos juntamente com o verso 1 do capítulo 2. E hoje, então, a gente vai ver, na quinta mensagem dessa série, de carta de Jesus para você, o Cristo que anda no meio das igrejas. E você vai ver que isso é maravilhoso. Eu sei que você sabe que Jesus está no meio da igreja, mas a visão que João tem é do Cristo ressurreto andando no meio da sua igreja, ou no meio das igrejas. Isso é maravilhoso. Você vê que lições abençoadas, cheias de fé e de esperança tem para nós. Abriu aí a Bíblia? Apocalipse, capítulo 2, verso 1. E deixa ela aberta. A gente vai ler outros textos. Então, Apocalipse 2, 1, eu vou ler na versão que eu uso, a nova versão internacional, a chamada NVI. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Presta bem atenção nesse final do verso 1 de Apocalipse 2, o que João está dizendo. Anda entre os 7 candelabros de ouro. Guarda essa frase. Anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu quero começar essa palavra nossa com uma afirmação da qual você conhece muito bem e vai concordar comigo. Pois, se você é crente, membro de alguma igreja, você vivencia isso toda hora, sempre. A afirmação é a seguinte: nunca houve na história uma igreja perfeita. Nunca houve na história uma igreja perfeita, sem problemas ou sem defeito algum. Se eu pudesse ver você agora, como eu vejo quando estou pregando lá no templo, eu viria as pessoas fazendo assim com a cabeça, afirmando, confirmando isso. Eu tenho certeza que você já presenciou, já vivenciou, ou na sua igreja atual, ou em uma igreja que tenha participado no passado, muitas dificuldades, muitos problemas, porque a igreja é feita de seres humanos imperfeitos, então não tem como. E veja só, meus amados, nos tempos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, dos demais apóstolos, a igreja também passava por grandes problemas. Tanto problemas oriundos de perseguições externas. Você sabe muito bem que primeiro os judeus, o judaísmo perseguiu a igreja, depois o Império Romano perseguiu a igreja. A igreja, então, nos tempos de Paulo, de Pedro e de João, dos demais apóstolos, passava por grandes problemas externos e também problemas internos. Os crentes do primeiro século, crentes que foram pastoreados pelo grande apóstolo Paulo, crentes que foram pastoreados pelo grande apóstolo Pedro, pelo grande apóstolo João, por demais apóstolos, grandes homens de Deus, crentes dessas igrejas, davam mau testemunho, tinham vida cristã relaxada, descuidada, inadequada, não buscavam a santificação, não pregavam o evangelho, ouviam as heresias, os erros que começaram a aparecer, deram crédito aos erros
doutrinários que aparecia. Você percebe bem que o que acontecia nas igrejas que foram fundadas e ou lideradas até pelos apóstolos, acontece em qualquer igreja de hoje, independente de denominação, do tamanho da igreja, do local da igreja, ou até mesmo da fama do pastor da igreja. Quanto a essas 7 igrejas do Apocalipse, muitos perguntam se foi só para as 7 mencionadas aqui, nos capítulos 2 e 3, que as cartas foram escritas. Perceba, essas 7 igrejas eram reais e, de fato, passaram pelos problemas mencionados nessas cartas. A gente vai ver isso mais para frente e depois mais detalhadamente em cada carta. Mas olha só que interessante isso. No final de cada uma das 7 cartas, há uma expressão muito importante que eu queria chamar a sua atenção. A expressão é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebeu aí, ó? Às igrejas. E não apenas a uma igreja, que seria a destinatária das cartas. Então, meu amado, eu entendo que o que está escrito para as 7 igrejas do Apocalipse era para tratar de problemas que aconteceram realmente naquelas congregações e que vem acontecendo ao longo da história das igrejas e que são muito atuais para nós. E esses problemas tratados nessas 7 igrejas abençoam a vida de cada crente hoje em dia. O pastor que está muito em voga hoje em dia, né, com seus escritos, o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, no seu livro Comentário do Apocalipse, ele diz o seguinte: antes de Jesus manifestar seu juízo ao mundo, ele o manifestou à sua igreja. Você sabe bem que o livro de Apocalipse fala do juízo final. Então, antes de Jesus falar do juízo que viria para todo mundo, ele fala à sua igreja. Olha o que diz lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Entendeu? Por isso Jesus mostrou seu julgamento ao seu povo, às 7 igrejas, do capítulo 1 ao capítulo 3, antes de mostrar o julgamento a todo mundo, do capítulo 4 até o último capítulo do livro do Apocalipse. É bom você ter essa noção, esse entendimento a respeito dessa divisão do livro de Apocalipse. O capítulo 1 ao 3 é o julgamento às igrejas. Do 4 até o 22 é o julgamento ao mundo. Outro tema importante para a compreensão das mensagens das cartas para nós. Isso é interessante. Daqui a pouco já a gente chega na parte prática para nós. Todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura. Todas as 7 cartas. Todas elas têm uma apresentação, uma apreciação, uma reprovação e promessas. Apresentação, apreciação, reprovação e promessas. E perceba só que interessante. 2 igrejas só receberam elogios, a igreja de Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E uma igreja só recebeu críticas, Laodiceia. Diante disso, essas igrejas ensinam-nos 2 lições para os dias de hoje. Olha para mim agora e presta bem atenção nisso que eu vou falar agora.
nessas duas lições. Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. Deu para entender? Cristo é conhecido na igreja, ou seja, dentro da igreja, nos membros da igreja e através da igreja, através dos membros desta mesma igreja. Antes de ver Cristo, João viu os 7 candelabros. E a gente viu que esses 7 candelabros significavam essas 7 igrejas da Ásia e que significam também todas as igrejas de todos os tempos. Mas antes de ver Cristo, João viu os 7 candelabros e só depois viu o Cristo glorificado na igreja. Olha o que diz o verso 12 e 13 do capítulo 1. João falando, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, verso 13, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. A gente viu isso nas outras mensagens, que era Jesus. Agora, no texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz lá, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nós aprendemos com esses 3 versos, que são uma espécie de introdução para as 7 cartas, uma verdade incontestável, inabalável e tremendamente abençoadora para a minha fé e para a sua fé nos dias difíceis que todos os crentes e toda a igreja estão vivendo e que possivelmente estarão sendo cada vez mais difíceis no futuro. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Essa é a verdade inabalável. Meu amado, Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Mesmo você aí do outro lado, longe fisicamente de mim, pode repetir comigo esta maravilhosa afirmação das Sagradas Escrituras. Repete aí comigo. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Repete com voz alta, meu amado. Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Ninguém verá o Cristo da glória fora da igreja. A salvação é por meio de Jesus, mas ninguém poderá ser salvo sem fazer parte da sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. Algo muito interessante é que Cristo valoriza tanto, mas tanto a sua igreja, que ele se dá a conhecer no meio dela e não à parte dela, e não longe dela, e não fora dela. Hoje, muitas pessoas querem Cristo, mas não a igreja. Isso é impossível. Sabe por quê? Porque a atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. Você sabe muito bem que a igreja é a noiva de Jesus. No próprio livro de Apocalipse, a igreja é retratada como a noiva de Jesus. Então, a atenção de Cristo está voltada para a sua noiva. A igreja ocupa o centro da sua atenção. Como eu falei na semana passada, Cristo está no meio da sua igreja em ação e como remédio para os males. Há muitos males que atacam a igreja hoje. Esfriamento, perseguição, heresias, erros doutrinários, imoralidade, orgulho, apatia. Hoje, como resultado da pandemia, há muitos crentes desanimados em participar dos cultos. E isso, meu amado, minha amada, vem se apresentando como um grande mal. Mas veja que verdade abençoadora. Cristo anda no meio da igreja, e isso traz bênçãos maravilhosas para cada crente que se dispõe a ouvir a sua voz. Se você está se incluindo agora nesse grupo aí, que
sofre com esse mal, o mal do esfriamento, o mal da apatia, o mal do desânimo, não tem tido vontade de participar de novo dos cultos da igreja, ouça bem o que eu vou te dizer agora. Primeiro ponto, Cristo anda no meio da igreja como remédio para todos os males. Essa mensagem, ela é uma introdução geral para as 7 cartas. A gente vai ver isso em todas as 7 cartas. Cristo anda no meio da igreja como remédio para todos os males. Para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Jesus está dizendo, eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando até o martírio, Jesus se apresenta como aquele que estava morto e tornou a viver. Meu amado, Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está desanimado em participar da igreja, que está com o ânimo longe. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, exerce o juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano, e Jesus é aquele que separa a verdade da mentira. Quarto, para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza, caindo em imoralidade. Como tem crente hoje caindo em imoralidade, crente hoje que se acostumou com o pecado, que o pecado não incomoda mais. Para a igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos, sabe como? Como uma chama de fogo, tudo sonda, tudo conhece. Os pés semelhantes ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. Para a igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, mas estava morta, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. Sardes tinha fama, mas não realidade, tinha aparência de vida, mas estava morta. Será que você hoje tem andado assim? Aparência só de crente, mas na verdade está desanimado, está morto como crente. Jesus é aquele que pode dar uma vida totalmente nova a você. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas era fiel, Jesus se apresenta vendo muitas oportunidades à sua frente e diz a ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Se você é fiel, meu amado, e tem passado por provações, por dificuldades, há muitas oportunidades à sua frente, porque Jesus é aquele que abre e fecha aquilo que é preciso para você. Para a igreja de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fiel no meio de tantas mudanças. A gente vê tantas mudanças hoje em dia, né? Até no meio da igreja, tantas mudanças. Compara os cultos que a gente tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, com o que se apresenta hoje aí nas igrejas. Mudou muita coisa. O mundo mudou muito. Mas Jesus, ele é constante, ele é fiel, ele é único. Tudo isso nós vamos ver com mais detalhes nas mensagens seguintes dessa série. Segunda coisa que eu vejo em Cristo, o Cristo que anda no meio da igreja, como aquele que ressuscitou. Esse é um tema muito importante da gente ver sobre as 7 cartas. E é a maneira pela qual é apresentada uma série de descrições do Cristo ressuscitado. E é muito interessante que cada uma das cartas das 7 igrejas, exceto a que é dirigida a Laodiceia, introduz-se com uma afirmação com relação a Cristo que está tomada de sua descrição nesse texto. É como se aqui se introduzisse uma série de temas que depois serão usados como texto das cartas às igrejas.
Vamos ler as primeiras palavras de cada uma dessas cartas, para ver como corresponde a descrição do Cristo ressuscitado, que nós aprendemos no capítulo 1, que nós vimos nas mensagens anteriores. Isso ensina só a maravilhosa unidade do livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. É o Cristo que ressuscitou. Ele agora tem na sua mão direita as igrejas e os seus líderes. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que estava morto tornou a viver. Capítulo 2, verso 8. Em 2,12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Em 2,18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ao anjo da igreja em Sardes, em 3,1, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E em 3,7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Perceba, você percebeu? Nós estudamos aí 4 mensagens sobre o capítulo 1. Então perceba que o capítulo 1 é uma introdução a todo o livro do Apocalipse. Não só pelo fato de revelar a glória do Cristo ressurreto, do rei, do juiz e do profeta, mas também pela sua inteira participação ativa no meio da sua igreja, da sua noiva. Terceiro, Cristo anda no meio da igreja para oferecer uma oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se, a arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras. Caso não fizesse assim, Jesus diz lá: e se não, vem a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Olha que palavra dura de Jesus para a igreja de Éfeso. A gente vai ver isso na mensagem de quarta-feira que vem. Se não se arrepender, moverei do seu lugar o seu candelabro. A igreja de Esmirna, olha o juízo que Jesus disse para a igreja de Esmirna, diante do martírio, ela é exortada o quê? Ser fiel até a morte. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, e Jesus fala: você precisa ser fiel até a morte, capítulo 2, verso 10. E hoje a gente vê crente que qualquer motivo deixa a igreja, abandona a igreja por um motivo mais fútil, às vezes por uma coisa assim, sem razão alguma. E o Senhor pede ser fiel até a morte. Se é preciso que você morra por mim, você morra. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre a verdade e a mentira, misturada com o mundo. Como a gente vê muita gente aí, muito crente hoje, crente capaz, a capacidade do crente é um negócio assim incrível. Ele é capaz de estar com um pé na igreja e outro não. Está errado, não pode. Está igual a igreja de Pérgamo. Mas Jesus adverte o quê? Capítulo 2, verso 16. Arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Já a igreja de Tiatira, que tinha aberto as suas portas por uma profetisa, Jesus chama ao arrependimento. Jesus chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a sua segunda vinda. A igreja de Sardes recebe o alerta de Cristo de que as suas obras não eram íntegras diante de Deus. E Jesus chama ao arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, virá o juízo. Será que as suas obras, meu amado, minha amada, meu querido amigo, minha querida amiga que ouve essa mensagem agora ou mais tarde, quando ela estiver publicada no YouTube, será que as suas obras têm sido íntegras diante do Senhor? A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para ninguém tome a sua coroa. E a igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Jesus.
a arrepender-se, porque a disciplina de Deus é um ato de amor. Está lá no capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Todos esses detalhes a gente vai ver, né? Todos esses ensinos a gente vai ver com mais detalhes, melhor dizendo, nas próximas mensagens. Hoje eu estou dando um panorama geral das cartas para a gente entender que Jesus anda no meio da igreja. E isso é uma verdade incontestável e que a gente precisa mudar naquilo que estamos falhando como crentes, no servo de Jesus. E o quarto e último ponto é que Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. A gente viu que Jesus, que o Cristo anda no meio da igreja como remédio para todos os males. A gente viu que Cristo anda no meio da igreja como aquele que ressuscitou. Nós já aprendemos que Cristo anda no meio da igreja para oferecer oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. Mas também a gente vê nessas cartas do Apocalipse que Jesus anda no meio da igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Aos vencedores. Mas isso implica em uma triste realidade. Veja só. Nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Você sabe que tem a igreja visível, essa igreja aí dos membros que você vê lá no templo, e tem a igreja invisível, a igreja que realmente é composta por pessoas que se arrependeram e que entregaram a sua vida a Jesus. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Ter o seu nome no livro lá do hall de membros da igreja não garante que você tenha o seu nome no livro da vida. Você precisa estar realmente se arrependendo dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e buscando a santidade. Então, isso me remete a uma triste constatação. Nem todos os membros da igreja são vencedores. Nem todos os membros de igreja são vencedores. Mas todos os membros do corpo de Cristo, da igreja invisível, esses sim são vencedores. As promessas aos vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou necessitando. Vamos ver nas 7 igrejas. A igreja de Éfeso. O vencedor vai se alimentar da árvore da vida, isso é, vai ter a vida eterna. A vida eterna é comunhão com Deus, e Deus é amor. Éfeso tinha abandonado seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois isso é ter comunhão eterna com Deus, que é amor. Então, se você é crente de verdade, se você tem Jesus no seu coração, perceba que você tem a vitória de morar no céu. A igreja de Esmirna, a verdade que nós encontramos lá, a promessa de vencedor, é que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A primeira morte todo mundo passa, que é a morte física, mas a Bíblia chama de segunda morte, e a pior delas é a morte eterna, é estar separado totalmente de Deus. Então, o vencedor, o de Jesus, o fiel Jesus, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao longo da história da igreja, os imperadores romanos, os ditadores, as outras religiões podem até matar os crentes. Mas esses crentes de verdade jamais enfrentarão a morte eterna. Caminhando para o final, a igreja de Pérgamo, o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Tem até uma mensagem dessa. Procura aí no meu canal do YouTube, do ano passado, do meio da pandemia, que eu falei sobre ao vencedor eu vou dar a pedrinha branca e um novo nome. Procura para você ouvir. Está lá. Ano passado. Você vai procurando nos vídeos que você vai achar. O vencedor vai receber o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. O que é isso?
Para uma igreja que se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa de absolvição e não de condenação. A igreja de Tiatira, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, havia uma profetisa lá, a gente vai ver isso. O vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Percebe que quando a gente peca, meu amado, a gente sente o coração triste, porque o pecado nos faz sentir tristes. O pecado nos faz sentir longe de Deus, mas quando eu me arrependo, quando eu confesso, que beleza, que maravilha, eu vou ser um grande vencedor. A igreja de Sardes, para uma igreja que só vive de aparência, mas está morta, os vencedores recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e seus nomes serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Eu sempre falo isso nas mensagens. Para aqueles, no dia do juízo, que não tiverem um nome escrito no livro da vida, que não tiverem recebido de verdade o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a última palavra, a última frase, a última coisa que eles vão escutar de Jesus será algo aterrador, terrível. Essa última frase vai ficar na lembrança na mente daquelas pessoas por toda a eternidade. Você sabe o que vai ser? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não os conheço. O Senhor Jesus, nessa noite, está te dando uma oportunidade de você recebê-lo como Senhor e Salvador. O Evangelho é simples, a mensagem do amor de Deus é simples. Creia em Cristo como Senhor e Salvador, obedeça a Bíblia Sagrada, busque a paz com todos, ame o próximo, busque a santificação, deixe a sua vida de pecados, coisas maravilhosas. O Senhor te dá força e será o seu nome escrito no livro da vida. A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, mas fiel. O vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. A coluna é aquela que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. E, finalmente, a igreja de Laodiceia, para uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável. O vencedor recebe a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Concluindo essa introdução às 7 igrejas, onde nós vimos que o Cristo anda no meio dos candelabros, ou seja, o Cristo anda no meio das igrejas. Para todas essas igrejas, há esse refrão que eu falei no início. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa mensagem, nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. Você precisa ouvir o que Deus está falando com você. A bem-aventurança, a bênção, a vitória não é apenas ler e ouvir. Tem muita gente aí que lê livros, tem muita gente que ouve as mensagens, hoje com o YouTube aí milhões de mensagens. Mas a vitória não é apenas em ler e ouvir, mas em obedecer às profecias deste livro. Você precisa ouvir e obedecer a Deus. Agora, chegou a hora da tão esperada historinha, para terminar. E hoje tem uma interessante sobre a diferença entre apenas ouvir e obedecer. Cristo anda no meio dos 7 candelabros. Cristo anda no meio das igrejas. O Senhor poderoso, ressurreto, glorificado, anda no meio da sua igreja. Ele está no meio do seu povo. Ele ama o seu povo. Ele tem muita atenção pelo seu povo, que chama até de noiva. Ele oferece tudo isso que eu falei para você. Mas você precisa obedecer e não só ouvir. E eu vou te contar uma história bem interessante sobre ouvir e obedecer. Há
houve, né, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Ele conta a história, bem engraçada, por sinal, de um grupo de gansos, sabe o que é ganso, né? Aquele pato gigante que anda, né? Ele anda até assim, fazendo esse movimento. Bom, esse grupo de gansos frequentava uma igreja. Frequentava uma igreja. É uma história moral. E todos os domingos, lá se iam eles, os gansos, bamboleando, né, naquele engraçado andar de ganso até a igreja. O pastor Ganso pregava sempre o mesmo sermão e dizia: não precisamos andar sobre a terra presos a este lugar. Podemos alçar as nossas asas e voar até as regiões mais altas e distantes, subir até os climas mais abençoados. Aí a gansarada toda dizia amém, amém, amém. Gritava lá em altas vozes. Acabava o culto. Lá se iam os gansos, bamboleando de volta para suas casas. Aqueles gansos ouviam todo domingo a mesma mensagem do pastor Ganso. Todo domingo diziam amém a ela. Mas olha só, continuavam na mesma. Não obedeciam. Portanto, não mudavam e abençoavam a sua vida. Para terminar, a famosa pergunta da série Perguntas que posso fazer para você porque sou seu pastor. Quero terminar fazendo essa pergunta e você responde aí no seu coração. Responde para Jesus. Na sua vida, há diferença entre o que você ouve e recebe nos cultos, nas mensagens, e o que você obedece no dia a dia? Na sua vida há essa diferença? Que Deus possa fazer de você um melhor ouvinte e um excelente crente obediente. Até rimou. Um excelente crente obediente. Amém.